Bom dia, irmãos. A paz de Deus, graça e paz. Como que você tem vencido os seus desafios? Como que tem sido a sua madrugada de sexta-feira? Irmãos, hoje o Senhor nos convida para uma oração coletiva, irmãos. Hoje eu quero convidar você para, antes da semeadura, nós fazermos e recebermos a oração da madrugada. São 4 horas, irmãos, e 40 minutos, né? E nós estamos juntos aqui nesta madrugada, irmãos, para clamarmos ao Senhor. Eu quero deixar um versículo que provavelmente é bem conhecido de todos os irmãos, né? Que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, o 15 e o 16, que nos diz assim: Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela seja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nós vemos aqui, irmãos, uma palavra tão gloriosa, né? Que todos os irmãos praticamente, muitos irmãos, vamos dizer assim, já conhecem, né, irmãos? Uma promessa por meio de um sonho. Deus, irmãos, ele se apresentou a Salomão em um sonho e reafirmou a aliança feita com seu pai Davi, né? Salomão era filho de Davi. E Deus ele prometeu a Salomão, irmãos, abençoar Israel. E se Israel vivesse em obediência e arrependimento, que está aqui no livro de 2 Crônica 7, verso 14, que nós acabamos de receber. E amaldiçoá-lo, irmãos, caso ignorasse o pedido divino. Deus fez uma aliança com todos os que creem em Jesus Cristo. Esse pedido divino está no verso 19, que diz assim, irmãos: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fortes e servirtes a outros deuses, eu os adorardes. Irmãos, e quais são esses outros deuses? Vamos assim entrar nessa linhagem, irmãos. Os outros deuses poderiam ser, irmãos, neste momento, nós estarmos nesta madrugada bebendo, né? Focados em uso de algum entorpecente, não é verdade, irmãos? Jogando, né? Um jogo de azar. Se nós estivermos em outros deuses, irmãos, ligado, entregando o nosso tempo, irmãos, né? O momento que nós poderíamos estar aqui em conexão, irmãos, orando pelos nossos amigos, focados em outras coisas que nós podemos colocar como um Deus para nós, né, irmãos? Israel, quando Moisés, né, ele desce ali do monte, ele vê que Israel, eles fazem bezerros de ouro. Esses bezerros, eles têm então como deuses. Então, o Deus daquele povo naquele momento eram aqueles bezerros. Não é verdade, irmãos? E quais são os deuses que muitas vezes nos afasta da nossa interiorização, do nosso caminho com Deus? Pode ser o bezerro do jogo, o bezerro da bebida, o bezerro da prostituição. Então, irmãos, nesta madrugada nós iremos invocar a Deus. Iremos juntos orar para que o Senhor nos dê a bênção e a vitória que nós precisamos, irmãos, em todas as nossas questões, por meio do qual podemos nos achegar a Deus e encontrar bênçãos na perfeita obediência de Cristo Pai, irmãos. Nunca mais nós enfrentaremos a ira de Deus, pois Jesus sofreu a ira divina na cruz uma vez por todos nós. Não é assim, irmãos? Em vez de Deus nos abandonar,
quando desobedecemos, ele abandonou Cristo quando esse carregou o nosso pecado, irmãos. Né? Por um momento, Jesus ele clama, né? Ó Deus, por que me abandonastes? Mas ele sabia, irmãos, Cristo Jesus, que ele precisou, né? E precisava passar por aquele sacrifício de cruz para que a humanidade pudesse ter a salvação no momento de chamado, irmãos. Qual é o chamado da sua vida nesta madrugada? E qual que é a fase que você se encontra? Se hoje Cristo te chamar, irmãos, desperta. Né? Desperta, irmãos, para aquilo que o Senhor tem de melhor para você. Desperta, irmãos, para o conselho de Deus e para a sua família. Agradeça a Deus pela nova e melhor aliança por meio da qual encontramos a salvação, irmãos. E nessa mesma comunhão, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai que estás no céu, graça nós te damos, Pai querido e santo, por mais um dia que o Senhor nos concede na tua presença, pela força, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor eterno, de podermos buscar a tua presença, Senhor, e louvar o teu nome. Nós estamos reunidos, Pai, nesta madrugada, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que é o nosso ajudador, que é o nosso amigo, Pai, o nosso intercessor, aquele que pleiteia as nossas causas, aquele que nos ajuda, Senhor, em tudo quanto nós precisamos. E nós vamos pedir ao Senhor nesta madrugada, Senhor, primeiramente na nossa oração, nós queremos pedir a Ti por todas as famílias que estão enlutadas, Pai, pelas famílias que perderam seus entes queridos, por alguma enfermidade, ou até mesmo uma morte de repente. Senhor, nós vamos apresentar o Zé Carlos nas Tuas mãos, Senhor, e a sua família, as suas filhas, os seus parentes, Pai, que perdeu a Isabel, Senhor, que deve estar passando por uma fase difícil, complicada, mas, Senhor, se a nossa oração chegar até o Teu trono, Pai, o Senhor pode, Senhor, encontrá-lo nesta madrugada, no dia de hoje, dando força para ele, Senhor, para ele superar essa fase, dando força para ele e para sua família, para sua filha, que também ficamos sabendo, Senhor, que está sendo muito difícil para ela, Pai querido e santo. Toma nas tuas mãos, Senhor, a Fabiana, Senhor. Toma, Senhor, todos os seus filhos nas tuas mãos, a Beatriz também, Senhor eterno, cobre elas com teu sangue, dá força para elas, Pai, ajuda elas, Pai, a passar por esse momento difícil, Senhor, que elas estão passando. Nós vamos também pedir, Senhor, pela dona Nélida, Senhor, que perdeu a sua filha, Senhor, pelo Daniel, pelo Davi, Senhor, a Simone, a Mônica, Senhor eterno, a família que está enlutada, que os nossos vizinhos, Senhor, que perdeu, Senhor, a sua filha, os irmãos perderam a sua irmã, Senhor, de repente, Senhor, nós acreditamos, Senhor, que nada de repente, Senhor, que tudo obedece a tua voz e cada um de nós, Pai, temos um dia que finalizaremos, né, Senhor, a nossa trajetória aqui nesse plano terreno, Pai, na baixa terra. E quando chega esse dia, Senhor, é tão difícil para nós, é tão difícil para as nossas famílias, Senhor, mas nós vamos pedir ao Senhor, Pai, da mesma forma, Pai, que esse vento entra aqui dentro, Pai, desta cozinha, nesta madrugada, Senhor, nos trazendo a esperança e nos trazendo a paz, Pai, que tudo vai dar certo, Senhor, que tudo está sob o seu controle. Nós vamos pedir também a Ti, Senhor, nesta madrugada, que o Senhor possa confortar os corações que estão chorando, que estão tristes, Pai. Nós ouvimos na graça, Pai, na quarta-feira, Senhor eterno e santo, a tua filha, Pai, que testemunhava, Pai, que perdeu seu filho num acidente de moto, Pai, e que a sua nora, Senhor, foi jogada daquela moto, Pai, mas ela não
sofreu, Senhor, nenhum dano, Pai. Estava grávida de 9 meses, Senhor eterno, e aquela criança nasceu, Pai. A tua filha testemunhava, Senhor, que foi dada a guarda daquela criança para ela. Depois, Senhor, ela descobriu que aquela criança não era, Senhor, a filha do filho dela, Senhor, que o Senhor recolheu, Pai eterno. E ali, Senhor, a tua filha entrou em depressão, tomava 17 remédios, Pai, diariamente, Senhor. Ficou trancada durante alguns anos dentro de um quarto, não podia ver nem a luz do sol, Senhor eterno. Sua família também abandonou, os amigos, Pai, mas no seu testemunho, Pai eterno, ela confessa, Senhor, que o Senhor dizia na palavra, quando ela tinha força de congregar, que ela precisava passar por aquela situação, que o Senhor tinha convidado ela para aquele deserto, Pai, porque por certo alguma obra, Pai, o Senhor iria fazer na vida dela, Senhor. E ela contando ali naquele testemunho, Senhor, hoje, para resumir, Senhor, a tua filha atende na tua obra, Senhor. São 900 marmitas que ela faz dentro da cozinha da casa dela, onde ela não conseguia, Senhor, nem mesmo levantar de uma cama, Senhor. Hoje, a casa dela, além de ser uma casa de oração, sai 900 marmitas, Pai, que ela faz, Senhor, em projeto social para os moradores de rua, Senhor. A igreja ajuda com os alimentos, Pai, com o gás, Pai, com alguns insumos, Pai, até mesmo hoje não falta nada. Tua filha falava, Senhor, que as doações de roupa que chegam, hoje também um grupo de irmãos que, juntamente com ela, corta o cabelo dos moradores de rua, Senhor. Que obra linda que o Senhor trouxe ali no Jardim Planalto, Senhor. A tua filha ainda deixou o endereço para quem quiser ir visitar a casa dela, Senhor, e ajudar nesta ação. Senhor, dá força para nós, para que o dia que o Senhor preparar, nós estivermos juntamente com a tua filha, Senhor, neste projeto. E hoje, Senhor, ela contava o quanto ela é feliz, e depois de algum tempo ela superou, Senhor, mesmo não esquecendo nunca da morte do seu filho, Pai eterno, mas hoje ela entende o propósito pelo qual ela foi isolada, pelo qual ela foi humilhada, Senhor, por qual ela perdeu o seu esposo, depois de 4 meses perdeu o seu filho, Senhor, no primeiro dia de dezembro, e grande foi o seu sofrimento, Senhor, mas tudo tem um propósito. Muitas vezes, ó Deus eterno, nós não entendemos o porquê nós passamos por tribulações, passamos por isolamento, Senhor, mas porque para que a sua palavra, a sua obra seja concretizada nas nossas vidas, Pai, muitas vezes é necessário o isolamento, a distância, a prova, a luta. Senhor, nós vamos entregar nas tuas mãos todas as nossas lutas, vamos entregar todas as nossas provas, porque nós sabemos, Pai, que mediante a elas, Pai, é o nosso amanhã que será de glória, de bênção, de trabalhos voluntários, Senhor. Nós vamos te apresentar as penitenciárias do estado de São Paulo e do mundo inteiro, Pai. Toma nas tuas mãos todos os nossos irmãos que estão presos, Pai. Que eles venham ter a consciência, Senhor, que venham ser recuperados pela Tua palavra, que lá dentro, Senhor, prepara os Teus filhos que entram lá dentro, as igrejas que estão lá dentro também, Senhor eterno, as vidas que choram, que incessantemente, Pai, estão em oração lá dentro, Senhor, muitas vezes estando lá por algum erro, Pai, mas que o arrependimento entrou, Senhor, e que a conversão também, Senhor, e que hoje estão recuperadas, Pai, e hoje trabalham dentro desses lugares, Pai, levando a sua palavra, Senhor, trazendo aquilo que o Senhor tem trazido, mas sofrem bastante também as perseguições, Pai, sofrem bastante a saudade das suas famílias, das suas casas, Senhor,
e como está escrito na tua palavra, Senhor, dai a César o que é de César, estão ali pagando seus dias, Senhor, para que com a justiça eles consigam, Senhor, glória ao nome do Senhor, quitar a sua dívida, Rei Eterno e Santo. Nós vamos te pedir também pelos hospitais, Pai Eterno do mundo inteiro, as enfermeiras, os médicos, Pai Eterno, os assistentes sociais, as psicólogas, Senhor, as triagens. Toma tudo na palma das tuas mãos, Senhor. Toma os moradores de rua, as crianças que choram, Senhor, todos aqueles que estão necessitando, Pai, de uma visitação, de uma roupa, de um alimento, Senhor. Tudo nós entregamos nas tuas mãos, as oficinas, Pai, os lugares onde os animais que não têm, Senhor, um lar, um abrigo, estão muitas vezes, Senhor, tristes, Pai, muitas vezes depressivos, ó Pai, porque não tem um lar, Senhor, não tem uma casa. Toma esses animais em tuas mãos, Senhor, que eles encontrem morada também, que eles encontrem, Senhor, os seus donos, Pai, que pessoas venham se sentir, Senhor, responsabilizadas em os adotá-los, Pai Eterno, para dar para eles um lar, Senhor, que eles merecem, Senhor Eterno. Tudo, Pai, nós vamos entregar na palma das tuas mãos. Vamos pedir a Ti, Senhor, que todos os espíritos nessa sexta-feira, Senhor, que venham trazer a discórdia, que venham trazer o suicídio, que venham trazer, Senhor, muitas vezes a depressão, a angústia, Senhor, os vícios, que eles sejam afastados, Pai Eterno, aleluia, das nossas casas, das nossas famílias, Pai querido e santo. Nós vamos pedir, Pai, que o Teu Espírito traga, Pai, os bons, Pai, aleluia, mensageiros, Pai, para estarem ao nosso lado, os Teus anjos, Pai, para estarem conosco, nos dando força nessa sexta-feira, Senhor, nos dando sabedoria, nos dando, Senhor, como o Teu Filho pregava ali na tribuna, Senhor, do Brás. Nós vemos ali pelo YouTube, Senhor, que muitos buscam, Pai, evidências em novas línguas, Pai, os dons, Pai, e poucos, Pai, pedem o dom do aconselhamento, um dom tão maravilhoso, Senhor, dá para nós, Pai, o dom de aconselhar, dá para nós, Pai, o dom de ministrar uma palavra, de ministrar um conselho, porque através de um conselho, Pai, alguém é liberto, alguém é salvo, através de uma palavra, Senhor, alguém que está preso e aprisionado pelas correntes do adversário, é solto, Senhor, é solta, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu conselho. Senhor, graça nós te damos por tudo, Pai. Aleluia, abençoa-nos, Pai, na trajetória de hoje, dá para nós a força, Pai, aleluia, e a dedicação de termos um dia, Senhor, abençoado na Tua presença, é o que nós te pedimos, Senhor da glória, não em nosso nome, não em nosso merecimento, ó Rei querido, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para toda a eternidade e sempre. Amém. Irmãos, nós agradecemos a Deus por este momento de oração, pelo Senhor ter nos visitado, Senhor, pela força, né, irmãos, que o Senhor nos entrega nesta madrugada de sexta-feira. E daqui a pouco, irmãos, nós iremos nos encontrar, porque hoje nós iremos receber a 76ª semente da nossa semeadura, de 150 dias para 150 novos starts e para 150 semeaduras. Muita gratidão.